E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes que reclamem, que tem gente que reclama, 2 pessoas, eu sei que eu estou aparecendo aqui a cada 2 meses, eu já aceitei. Eu nem tento mais falar que eu vou voltar com os vídeos, porque eu sei que se eu falar, eu não vou voltar. Então, de tempos em tempos eu vou aparecer aqui, entendeu? Tal qual o cometa Halley. Mas hoje eu vim aqui porque eu quero falar com você sobre identidade. Mas não só sobre identidade em si, mas também sobre as coisas que acontecem na nossa vida e como isso não afeta quem nós somos em Deus. E para te explicar isso, né, ou como as coisas na nossa vida não afetam a nossa identidade, eu vou usar o exemplo de 2 pessoas. Primeiro eu vou usar o exemplo de Noemi e depois eu vou usar o exemplo de Abraão. Para começar, eu quero contar um pouco a história de Noemi. Noemi, ela se tornou viúva em um período e logo depois de ela ter se tornado viúva, ela também perdeu os 2 filhos que ela tinha. E se você quer saber um pouco mais dessa história, eu vou colocar aqui um card, né, com um vídeo que eu falei sobre Ruth, que era a nora dela, para você entender um pouco mais o que aconteceu com ela. Mas ela tinha uma família e de repente ela não tinha mais nada. Ela só tinha as 2 noras. E imagina o sofrimento dessa mulher. Só de perder o marido já é um sofrimento muito grande, mas de repente você também perdeu os seus 2 filhos. O quanto essa mulher sofreu, o quanto ela ficou amargurada. Para eu demonstrar um pouco como ela se sentiu, eu quero ler com você o que está escrito lá em Ruth 1:20, que diz assim: Porém, ela lhes dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Na Bíblia, tudo tem significado, principalmente os nomes. Todos os nomes têm significado na Bíblia. E Mara significa amarga, significa amargura, amargurado. E se você pesquisar o significado do nome Noemi, significa agradável. Uma vez eu pesquisei e apareceu para mim doce. Não lembro onde foi que eu pesquisei. Eu sei que eu pesquisei no Google. Mas onde foi que apareceu para mim esse doce? Porque depois eu nunca mais achei. Mas o nome original dela significava agradável, significava coisas boas, né? Mas a partir do momento que as circunstâncias da vida dela começaram a ficar ruins, ela decidiu mudar o seu nome e colocar o nome Mara, que significa amarga. E uma coisa muito interessante que sempre me incomodou muito, incomodou entre aspas, né? Quando eu lia o livro de Ruth, é que ela disse assim, não me chame mais de Noemi, a partir de hoje eu me chamo Mara. Mas se você, isso no capítulo 1, se você continuar lendo os outros, se eu não me engano, os outros 3 capítulos, né, Ruth, ele tem 4 capítulos, se você continuar lendo, em nenhum outro momento é citado Mara, nenhum outro momento. Se você continuar lendo a Bíblia toda, em nenhum outro momento Mara é mencionado. Toda vez que alguém se refere a Noemi, se refere a ela por esse nome mesmo, por Noemi. Você não vê mais nenhuma citação desse nome. Sabe por que isso? Porque essa não era a identidade dela. A identidade dela não era de uma mulher amarga, de uma mulher triste, de uma mulher que tinha uma vida triste, mas sim de uma mulher que tinha uma vida agradável, uma mulher que era agradável. Essa era a identidade de Deus para ela. Mas ela, conforme ela vivia as circunstâncias da vida dela, ela decidiu mudar o seu nome. Mas Deus não mudou o nome dela. E agora eu vou para o outro exemplo, o exemplo de Abraão. Não sei se você sabe, mas Abraão nem sempre teve esse nome. Antes ele se chamava Abrão, que significava grande pai. E se você não conhece a história de Abraão, Abraão ele era um homem velho que um dia Deus fez uma promessa a ele de que ele teria muitos filhos, de que através dele nações seriam geradas e que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como os grãos de areia na praia. Mas, na realidade dele, isso não era possível. Por quê? Além dele já ser velho, dele ter 90 anos, a esposa dele, Sara, também era velha e era estéril. Então ela de fato não podia ter filhos. Além dela já ter passado, né, da idade, na questão da menopausa e tal, ela era estéril, então ela de fato não podia ter filhos. Mas Deus fez uma promessa a ele.
fez a promessa de que ele teria uma descendência. Depois disso, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Se você procurar o significado, como eu já disse, né, Abrão significava grande pai, mas Abraão significava pai de multidões ou pai de milhares. Então, agora você consegue ver um outro ponto de vista sobre identidade e circunstâncias. Na primeira parte, era Noemi, que tinha um nome com significado agradável, mas que, pelas circunstâncias da vida, pelo que estava acontecendo ao redor dela, mudou seu nome para Mara. E aqui você vê uma outra situação. Abrão, onde não podia ter filhos e já era velho, teve o seu nome mudado para pai de milhares. E se você olhar a circunstância de Abraão, ele não podia ter filhos. Não tinha como isso ser a identidade dele, naturalmente falando. Não tinha como uma pessoa chegar assim, oi pai de milhares, pai de multidões, sendo que ele não tinha filhos. Mas ele creu na identidade dele. Ele creu na promessa do Senhor e isso se cumpriu na vida dele. Ele teve Isaac, ele teve vários filhos e a promessa se cumpriu. Mas ele não esqueceu que a identidade dele era aquela. Então, diferente de Noemi, que não acreditou na identidade dela, não creu que aquela era a identidade dela de fato, Abraão, ele creu. E hoje Deus, ele quer que eu e que você sejamos como Abraão. Que a gente entenda que a nossa identidade não tem a ver com a circunstância. Então, não é porque tá dando tudo errado na sua vida que a sua identidade é de alguém fracassado. Não é porque você tá tendo dificuldade de terminar as coisas, de terminar aquilo que você começou, que a sua identidade é de incapaz. Não. O Senhor, ele te deu um nome. E o Senhor, ele quer que você viva de acordo com a identidade que ele te deu. Se Deus, ele te chamou para fazer algo, ele vai te capacitar para aquilo. E a sua identidade é essa. Sua identidade é mais de vencedor. Sua identidade é de filho amado, de escolhido, de perdoado. O diabo, ele sempre vai tentar nos atrapalhar na nossa identidade. Ele fez isso até com Jesus, cara. Ele foi lá e tentava Jesus. Olha, se você é filho de Deus, vai e transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, ele tinha certeza da identidade dele. Certeza de que ele era um filho amado e que aquilo passaria e que ele não precisaria provar nada ao diabo. E você precisa entender isso. Você não precisa provar nada ao diabo, porque Deus, ele é contigo. E Deus, ele te deu uma identidade. E não se esqueça dessa identidade. Mesmo que tudo ao seu redor dê errado, a sua identidade é de filho amado. E era isso, essa palavra que eu queria deixar para você hoje. Oi, voltei nesse finzinho de vídeo, mas é só para complementar o que eu disse naquele vídeo, né, que eu esqueci de falar sobre isso. Mas se você perceber uma coisa, é que o nome de Mara não é citado, só citam Noemi outras vezes, né? Porém, Abraão não. Abrão é citado várias vezes na Bíblia novamente. Você vê diversas vezes as pessoas lembrando que Abraão se chamava Abrão. Mas por que isso? Porque quando era citado Abrão, era citado tipo assim, Abrão que teve seu nome mudado para Abraão. Então toda vez que alguém citava o nome antigo dele, era para lembrar que ele teve o nome mudado. Era para lembrar que ele teve a identidade mudada. Então às vezes nós vamos nos lembrar do nosso antigo nome. Porém, é pra gente recordar que o nosso nome foi mudado e que a nossa identidade foi mudada. E não pra gente voltar a ter a nossa antiga identidade. Não. É só pra gente lembrar que ela, de fato, foi mudada. Então, pode voltar pro vídeo normal aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de deixar aqui nos comentários ideias de outros vídeos também, de coisas que vocês queiram ver aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!